Metodologias comparativas na análise dos dados antropológicos Bart F. O Guru Iniciador e outras variações antropológicas. Página 187, 200. Embora a antropologia seja quase invariavelmente caracterizada nos livros didáticos como uma disciplina comparativa, é impressionante como os antropólogos sociais e culturais de diferentes filiações teóricas têm pouca simpatia por suas respectivas operações comparativas formais, e como é pequeno grau de concordância em relação ao que deveria ser o método comparativo na antropologia. As discussões e críticas explicitamente voltadas para a questão da comparação na antropologia tendem a enfocar as posições teóricas opostas ou a rejeitar os fundamentos das afirmativas dos colegas os quais se opõem, e raramente tentam esclarecer as questões essenciais que a análise comparativa em si mesma levanta. Consequentemente, tem havido pouco avanço na formulação de parâmetros metodológicos comuns para operações comparativas. No presente trabalho, discuto o uso da comparação em minhas análises dos dados de campo da região de Ok, na Nova Guiné, e de Bali. Faço uma reflexão sobre as questões que considero cruciais no uso da metodologia comparativa, notadamente à luz dos desenvolvimentos da contemporânea teoria da cultura. A zoologia e a anatomia macroscópica forneceram os primeiros modelos para o método comparativo na antropologia. Creio que modelos derivados desses primeiros exercícios comparativos, e que nunca foram analisados, talvez ainda estejam presentes em nossa disciplina, afetando a maneira como realizamos nossas comparações. No estudo da anatomia comparada, a operação fundamental é a identificação de estruturas equivalentes, ou seja, as partes de dois organismos diferentes que possam ser comparadas. Os critérios para identificar essa equivalência baseiam-se ou na similaridade de função, por exemplo, os membros, os olhos ou o sistema circulatório em dois organismos diferentes, ou apontam para uma semelhança de padrão que se impõe, por exemplo, uma estrutura segmentada e as diferentes formas que ela assume em dois organismos diferentes ou em diferentes segmentos de um mesmo organismo. Assim, a comparação envolve a identificação de duas formas mesmo, o que implica construir uma categoria abrangente em que as duas formas possam ser incluídas, comparadas e contrastadas. Duas circunstâncias particulares caracterizam o estudo da anatomia comparada, decorrentes do fato de que na anatomia as operações de comparação podem ser, e arquetipicamente são, realizadas através da dissecação e comparação de cadáveres em laboratório, e a possibilidade de realização da operação comparativa sobre os próprios objetos empíricos, ou seja, os cadáveres ou órgãos comparados e contrastados, e a correspondência inerente entre as operações, dissecação, e a natureza do objeto, um corpo físico. Esses princípios se mantêm mesmo quando a dissecação é realizada em apenas um cadáver, comparado então com mapas e atlas anatômicos elaborados a partir da dissecação de outros organismos. Na operação comparativa, tais mapas substituem o objeto efetivamente comparado e contrastado, que pode, se necessário, ser buscado e posto ao lado do objeto que é dissecado. Lembremos que as primeiras comparações etnográficas procuravam imitar essas condições o mais fielmente possível. Duas coleções de museu de cultura material de duas regiões diferentes podiam ser colocadas em uma mesa, uma ao lado da outra, e comparadas item por item, característica por característica. Isso não acontece nas comparações que realizamos na antropologia social e cultural. Nesse caso, trata-se quase sempre de comparar duas ou mais descrições e não os próprios objetos descritos. Fazemos comparações de relatos antropológicos, ou seja, ficções. É duvidoso que essas comparações possam em algum momento transcender as limitações, falhas teóricas e erros incorporados às descrições que são objeto de comparação. Muitas das análises explicitamente comparativas na antropologia sofrem desse mal, e os trabalhos comparativos baseados nos Human Resources Area Phyllis, RAF, parecem exemplificar bem as dificuldades. Os RAF foram construídos a partir de etnografias de validade desigual e por vezes questionável, subsequentemente transformadas ao serem reinterpretadas e representadas no processo de compilação e codificação. Uma vez que esses arquivos geralmente são usados para comparação de múltiplos casos buscando correlações estatísticas,
tem sido argumentado que quaisquer dados incorretos neles contidos teriam o efeito de tornar mais fracas as correlações descobertas, mas não que gerariam ou eliminariam essas correlações. Contudo, essa defesa do método parece-me equivocada. Os erros de conceptualização, e os erros intelectuais em geral raramente são aleatórios, ao contrário, normalmente são muito consistentes, pois refletem métodos e teorias compartilhadas em uma disciplina. Portanto, a manipulação estatística dessas ficções pode produzir correlações fortes, mas empiricamente sem quase nenhuma validade. Nesse sentido, o contraste em relação à anatomia comparada é marcante, resultando não de uma possibilidade maior de repetição das operações comparativas desta, mas do fato de que os objetos empíricos a serem comparados estão presentes e sujeitos a exame durante a própria operação de comparação. Uma vez que não podemos comparar os objetos que estudamos, mas apenas suas descrições ou até mesmo nossas representações dessas descrições, nosso método comparativo apresenta sérios problemas. Devemos, então, tentar aproximar nossas operações dos objetos empíricos que investigamos, em vez de aplicá-las a esses materiais secundários e terciários. Em segundo lugar, como já observei, a compatibilidade entre a operação de dissecação empregada na anatomia comparada e a constituição dos organismos biológicos que ela estuda. Creio que um dos grandes desafios para o método comparativo na antropologia é assegurar uma compatibilidade semelhante. Enquanto os nossos objetos de comparação forem descrições, as premissas teóricas sobre as quais se baseiam essas descrições restringirão drasticamente nossas operações comparativas. Por exemplo, parece-me muito questionável o procedimento de subdividir as descrições interpretativistas ou estruturalistas em agrupamentos atomizados de traços, e então fazer testes de correlação estatística para trazer à tona ligações entre esses traços. Precisamos estar atentos às restrições que o quadro de referência teórico e os pressupostos ontológicos de uma dada descrição impõem sobre suas possibilidades de uso para análises comparativas subsequentes. Finalmente, o mais importante é a existência de uma diferença crucial entre as operações comparativas da anatomia macroscópica e da antropologia relacionada com a constituição e caráter delimitado dos objetos comparados. Na anatomia, os organismos individuais representam os objetos mais autoevidentes, e mesmo as partes do corpo e os órgãos podem ser separados e se caracterizam por uma substancialidade material que os constitui de maneira pouco problemática como objetos para dissecação e comparação. Já a construção antropológica chamada sempre foi uma unidade mais incômoda, a utilidade de tal tipo de construção tornou-se, de fato, bastante questionável a partir das persistentes críticas encontradas no discurso teórico contemporâneo. Devemos, portanto, evitar tanto quanto possível as conceptualizações que reifiquem as descrições das culturas e sociedades como itens unitários e separados para comparação. Isso, porém, deixaria os antropólogos sem unidades viáveis de comparação, e portanto sem a possibilidade de realizar operações comparativas válidas. Já é mais do que tempo de empreender uma crítica teórica contemporânea que nos force a reconceptualizar radicalmente o papel da comparação na antropologia social e cultural. Acredito que repensá-la cuidadosamente tornará evidente sua importância na constituição das descrições e análises antropológicas. Não há dúvida de que todas as nossas análises antropológicas envolvem comparações entre materiais etnográficos, mas creio que não podemos mais sustentar o esquernatismo que consiste em distinguir entre a análise das formas internas a um conjunto de dados de campo e as comparações transculturais feitas entre tais unidades. De fato, abandonando essa distinção, também escaparemos de algumas das dificuldades para o estabelecimento de equivalências, e do fato de só podermos comparar descrições. Permitam-me tornar mais concretas essas observações inicialmente por meio da discussão de meus dados de campo da Nova Guiné, e depois a partir de meu material sobre Bali. O método comparativo aplicado aos dados Bakhtaman durante meu principal período de trabalho de campo na Nova Guiné, em 1968, dediquei minha atenção e meu tempo sobretudo à única comunidade dos Bakhtaman.
composta de 183 membros. Os Bactaman também foram o foco da principal descrição e análise que fiz posteriormente, Bart 1975. Seu mundo era mais amplo do que aquelas 183 pessoas e o território que elas reivindicavam, mesmo nas condições primevas então existentes. Minha participação em sua vida e em suas atividades levou-me a visitar outras comunidades vizinhas, além de ter me posto em contato com alguns visitantes que por lá passaram. Assim, a rede de relações de que participei estendia-se consideravelmente para além da comunidade, e envolvia várias diferenças culturais e de circunstâncias físicas e sociais significativas para os próprios Bactaman, de um ponto de vista tanto espiritual quanto material, sem transgredir os limites de seu mundo, e sim para alargar minha participação nele, não restringi o foco de minha atenção em função dos limites do formato tradicional do estudo antropológico de uma comunidade, passando a interessar-me por e relacionar-me com pessoas e formas institucionais situadas além dos limites físicos dos Bactaman, que eram parte da construção de seu mundo. Fui mais longe, em minhas reflexões particulares, aos poucos construí um conjunto de conhecimentos locais, que em certos aspectos tornou-se consideravelmente mais amplo que o deles. Além de, por assim dizer, tê-las acompanhado até os limites de seu mundo e tentado participar de sua construção, eu também interpretava informações surgidas em outros lugares daquela região, de uma maneira que se poderia dizer multicêntrica. Vale dizer, tentei conhecer outros lugares naquela região da mesma maneira que procurava conhecer a comunidade Bactaman. Isso possibilitou-me conhecer uma área um pouco maior, tomando-a como um campo de diversidade, para além dos limites de uma única unidade. Apesar das permanentes deficiências do meu conhecimento dos fatos e circunstâncias locais dos Bactaman, optei por investir tempo e esforços na exploração desse campo de diversidade. Acompanhei 2 expedições que atravessaram parte considerável do território das bacias dos rios Fly e Strickland, e consegui obter algum conhecimento sobre comunidades geograficamente bastante distantes do mundo conhecido pelos Bactaman. Os dados que consegui coletar, ainda que grosseiros, superficiais, pouco confiáveis e incompletos, serviram para um primeiro artigo preliminar, escrito com base nessa pesquisa de campo, Bart 1971. Qual o valor desse material para mim? Certamente esses dados não me permitiram fazer comparações transculturais entre um conjunto de sociedades. Tratavam-se de lugares que eu vira ou ouvira falar apenas brevemente, ou dos quais eu encontrara apenas um ou alguns habitantes. Ao contrário, eu adotava uma estratégia de pesquisa que havia sido desenvolvida ao longo de meu trabalho em sociedades de maior escala, qual seja, ocasiões anteriores de trabalho de campo. Havia pensado inicialmente que o objetivo dessa estratégia era lidar com o problema da representatividade, como assegurar a não ocorrência de uma generalização ou projeção imprudente sobre outras comunidades da região a partir de algo que talvez fosse uma característica idiosincrática ou singular de uma determinada aldeia curda, Bart 1953, ou dos Pathan, de Swat, Bart 1959. Através desse processo, consegui perceber a utilidade analítica da variação. A diferença e a diversidade podem ser conceptualmente transformadas em um campo de variabilidade, levando progressivamente à construção de um conjunto de dimensões de variação ou para facilitar a descrição de qualquer forma observada. Um conjunto de descrições em termos dessas dimensões, por sua vez, abre caminho para analisar como determinadas características tendem à covariação, ou seja, podem ser interdependentes ou interconectadas. Entre os Bactaman, porém, meu objetivo básico não era o de fazer com que a minha descrição fosse representativa de outras comunidades da bacia dos rios Fly e Strickland. O foco era entender os significados dos rituais Bactaman. No entanto, um mapeamento, reconhecidamente incompleto, da diversidade local e a construção de algumas dessas dimensões de variação ajudaram-me a observar e descrever com mais precisão as particularidades das formas rituais Bactaman. O fato de saber alguma coisa sobre as diferenças entre os rituais Bactaman e os rituais de povos vizinhos, e as reflexões que isso permitia fazer sobre o que poderia ser diferente nos primeiros,
ou sobre o que neles havia sido diferente e o que poderia tornar-se diferente em breve, ajudaram-me a perceber e conceptualizar as formas existentes entre os Bactaman. Qual o verdadeiro valor dessa perspectiva a respeito da variação, que tem uma fundamentação um tanto fraca? Em primeiro lugar, serviu para informar e aguçar minha descrição e análise das formas que pude observar e documentar mais detalhadamente entre os Bactaman em 1968. Em segundo lugar, serviu para me dar pistas e propiciar intuições sobre quais eram as características mais importantes e fundamentais dessas formas entre eles, e quais eram apenas características triviais e insignificantes, associadas a um evento histórico fortuito ou a um momento no fluxo de variações livres. As características que parecessem ser compartilhadas mais amplamente, ou as diferenças que se correlacionassem com diferenças em outras características, ou que parecessem ser consideradas importantes pelos Bactaman. Eu tenderia a considerá-las como a parte do primeiro caso, contrariamente, eu tenderia a deixá-las de lado, classificando-as na segunda categoria. Ao mesmo tempo, eu constantemente realizava comparações internas, como qualquer pesquisador faz durante o trabalho de campo, como as várias performances rituais que observei entre os Bactaman diferiam entre si. Quais eram as diferenças entre os relatos feitos por diversas pessoas sobre os diferentes momentos de iniciação? Quais eram as diferenças entre os relatos sobre as mesmas ocasiões feitos por diferentes pessoas? Quais as diferenças entre os relatos e as interpretações de outros participantes sobre as iniciações em que eu mesmo participara na condição de noviço? E quais as diferenças entre esses relatos e aquilo que eu observara? Com relação à operação comparativa envolvida, não vejo qualquer diferença entre as comparações de diferentes performances e relatos dos Bactaman e aquelas entre uma performance ou relato Bactaman e os de uma outra comunidade, ou entre os de duas outras comunidades. Os usos que fiz dessas comparações nesse estudo específico foram diferentes porque eu tentava elaborar o relato mais perceptivo e detalhado possível das iniciações dos Bactaman e não sobre as iniciações realizadas nesses outros lugares. Bart 1975. Mas a metodologia comparativa em si permanece igual. Comparei cada relato de modo a evidenciar quais as diferenças existentes entre eles, e busquei covariações sistemáticas entre as formas e interpretações dos elementos rituais, bem como as características de cada contexto, por exemplo, em que lugar e há quanto tempo se dera a iniciação, qual a posição social do informante, no presente e no momento em que havia ocorrido a iniciação, o que eu sabia sobre essa pessoa que indicasse o grau de confiabilidade e sua vontade de fornecer-me um relato verdadeiro, qual o grau de conhecimento, compreensão e percepção desse informante. Hoje, eu argumentaria ainda mais incisivamente que essas comparações representadas como diferentes das comparações, ou seja, entre situações não tão próximas, a partir de que distância, e entre diferentes contextos institucionais, quão diferentes. Trabalhando com os termos de uma moderna concepção de cultura, não pode haver um mito, fecha aspas, comparativo para as comparações feitas entre objetos mais distantes e mais contrastivos, geralmente chamadas de comparações entre culturas ou sociedades, e outro método, que poderíamos chamar de análise detalhada, para as comparações feitas entre diferentes casos e vozes de um grupo designado. Não importando que o grupo designado ao qual consideramos que eles pertencem e ao qual eles consideram pertencer seja pequeno, 183 Bactamans, ou grande, 500.000 Patans, diz Watt. Se reconhecemos a natureza contínua da variação na cultura, Ingold, 1986, e o caráter arbitrário das nossas distinções entre sociedades, Bart 1992, as próprias ideias de dentro e entre parecem perder sua força e utilidade. Mais tarde essa constatação forneceu-me as bases para comparações mais amplas entre iniciações feitas em várias partes da região de OK,
na Nova Guiné, apresentadas pela primeira vez como Fraser Lecture em Cambridge em 1982, subsequentemente desenvolvidas em Cosmologies in the Making, Bart 1987. Não saberia dizer se esse estudo trata de comparações dentro de sociedades ou entre elas, questão que não considero importante. Trata-se de uma metodologia que simplesmente faz uso de um campo de variação para uma investigação de caráter comparativo. Esse método comparativo não se vincula a nenhuma posição teórica em particular, tal como a abordagem centrada em decisões e estratégias exemplificada em muitos dos trabalhos apresentados neste simpósio, ainda que se trate de um método que assume uma perspectiva centrada nos atores e nos parâmetros que afetam sua ação. No meu modo de ver, as operações comparativas apresentadas em Cosmologies in the Making permitiram-me estabelecer um conjunto de dimensões de variação que servem para descrever a variações nas conotações de símbolos explicitamente semelhantes em diferentes contextos e lugares. 1987, 37, b. Variações. Quanto à especificidade e o grau de abstração das leituras metafóricas utilizadas pelos participantes, IBD 38-45, c. Variações na elaboração de uma visão do tempo e da história, IBD 46-54. Tornou-se possível, então, testar uma construção teórica do processo ou mecanismo de mudança, IBD 24-3, tendo como parâmetro o arco das variações descritas. Essa construção, porém, não é derivada das variações de forma que foram descritas, ela é introduzida como explicação do modo em que essas formas, e não outras, foram geradas. Assim, a operação comparativa é ao mesmo tempo mais abrangente e mais restrita do que normalmente se esperaria. Operações comparativas com o material sobre Bali. Quando comecei minha pesquisa de campo em Bali em 1983, ainda não tinha conseguido perceber todas as implicações dessas análises. Na época, tinha em vista algo mais próximo de uma análise comparativa convencional nos seguintes moldes: o texto Pessoa, Tempo e Conduta em Bali, de Geertz, 1966-1973, parecera-me inspirador em sua descrição da coerência entre sistemas de status e de normação, calendários e regras de conduta entre os balineses hinduístas. Além disso, soubera da existência de algumas comunidades aparentemente tradicionais de balineses muçulmanos no norte de Bali. Pareceu-me que esses muçulmanos ofereciam uma oportunidade de realizar uma análise comparativa convencional muito precisa e interessante. O que acontece quando os balineses se tornam muçulmanos, ou seja, quando mudam seu sistema de nominação, deixando as formas usadas pelos balineses hinduístas desconectas por Geertz, e adotando, supostamente, os Ahmedides e Mohamedes islâmicos, quando trocam seus calendários balineses por calendários lunares muçulmanos, e quando assumem a estrutura de tempo e história inerente ao Islã. Quais os efeitos disso no que diz respeito à etiqueta, à construção da pessoa e aos modos de conduta? Conforme prosseguia meu trabalho de campo, realizado tanto dentro como fora da comunidade muçulmana que eu e o Nilkan havíamos inicialmente escolhido para realizar a pesquisa de campo, rapidamente descobri que havia diversidade. No norte de Bali existia uma multiplicidade de diferenças que eu poderia, com o tempo, delimitar como um amplo campo de variação. Nesse caso, seria pouco conveniente que eu enfocasse, por exemplo, apenas dados específicos sobre rituais de iniciação comparáveis em diversas comunidades, tal como havia feito no estudo sobre a região de Ok. Os contrastes mais interessantes no norte de Bali pareciam exasperadoramente diversificados, entre urbano e rural, entre diferentes graus de modernidade e tradicionalismo, entre hindus, muçulmanos e baliagas, entre especialistas e leigos, entre as diferentes leis costumeiras, muitas vezes específicas para cada comunidade de aldeia, entre quadros de referência conceptuais de conhecimentos e crenças profundamente distintos entre si, com os quais até mesmo um único indivíduo poderia manejar, alternando seu uso. Não foi fácil aceitar de braços abertos esse tumultuado campo de variação, em vez de tentar lutar contra ele. O resultado, produzido após longa gestação, foi a muita atenção às variações da organização social das comunidades de aldeia. Destaco também as diferenças entre os vários tipos de intelectuais,
gurus, especialistas e feiticeiros, que acumulam e distribuem conhecimento, e as organizações sociais na qual eles estão situados. Por fim, tento descrever e comparar o posicionamento das diferentes pessoas comuns nesse complexo campo de diversidade cultural. Do mesmo modo que no caso do material da Nova Guiné, a descrição da diversidade e a identificação das dimensões de variação não produziram por si mesmas hipóteses explicativas sobre os processos subjacentes a essas variações, e que as geravam. Acredito que é muito importante reconhecer que esses insights não surgem simplesmente a partir de uma destilação das formas específicas e da gama de diferenças entre elas, do mesmo modo que uma teoria da evolução não surge espontaneamente a partir de uma descrição das formas dos fósseis. Dedicar atenção ao campo de variação abre caminho para esse tipo de teoria. Como digo em Balime Worlds, isso pode ser usado como uma provocação, que incentiva a busca de teorias. Além disso, uma gama claramente descrita de variabilidade ajuda bastante a demonstrar a falsidade de certas teorias, ao passo que a mera descrição da variação formal não é capaz de produzir teorias. Assim, a ordenação de uma diversidade de formas como um campo de variação não induz por si mesma a produção de qualquer teoria a respeito de processos que aborde os possíveis mecanismos geradores dessa gama de formas, ainda que a operação descritiva demande tais teorias. Mas para onde podemos nos voltar em busca de ideias sobre os processos que estão ocorrendo? Inicialmente, sugeriria que é preciso refletir sobre a ontologia dos fenômenos que são investigados, o que são os objetos com os quais estarmos especificamente preocupados, a diversidade com a qual me confrontei no norte de Bali, e que, conforme sugere a listagem acima apresentada, era consideravelmente tumultuada, parecia sempre envolver diferenças em relação que pregavam em suas ações sobre o mundo e nas interpretações que dele faziam. Mas o conhecimento como modalidade da cultura, por sua vez, é moldado por processos de reprodução e de fluxo, é ensinado, aprendido, emprestado e criado. Pode-se presumir que os processos geradores de variação no norte de Bali sejam precisamente aqueles através dos quais o conhecimento da população é mantido, ou seja, transmitido, reproduzido e modificado. O passo seguinte foi observar os eventos de reprodução e fluxo em sua diversidade local, descrevê-los com grau suficiente de detalhamento para que me fosse possível compará-los e contrastá-los, e também estabelecer as dimensões de variabilidade adequadas para caracterizar as diferenças entre eles. Uma vez que em princípio os problemas enfrentados por toda e qualquer tradição de conhecimento devem ser homólogos, voltei-me e comparei os trabalhos de sociologia da ciência em busca de ideias a respeito de como essas outras formas de conhecimento são produzidas e reproduzidas. O trabalho Vida de Laboratório de Latouly Woolgar, 1979, argumenta de maneira convincente que as diversas estruturas, convenções e contextos institucionais da produção de conhecimento determinam, mesmo no caso das modernas hard sciences, os critérios pragmáticos usados por seus praticantes para julgar a validade das afirmações e declarações em seus respectivos campos e com isso moldam o edifício do conhecimento, sempre em constante mudança. Um enfoque semelhante sobre os critérios de validade com os quais as diferentes formas de conhecimento eram julgadas em Bali a respeito de diferentes tópicos e pelos diferentes círculos de balineses, proporcionou uma categoria abrangente na qual pude comparar e caracterizar diferentes formas de conhecimento e de sua produção. Nesse ponto, uma vez mais, havia operações comparativas em jogo. Eu precisava identificar os parâmetros relativos ao poder e à comunicação nas transações de conhecimento, através do modo como afirmações discrepantes e contestações eram trabalhadas e, em graus variáveis, resolvidas dentro de cada círculo e tradição. Partindo de busca mais convencional, weberiana, das fontes de autoridade que sustentavam as posições de status encontradas nas diferentes tradições institucionalizadas, sacerdotes, brahmanes, imãs, médiuns, feiticeiros, estudiosos, professores, líderes de aldeia, especialistas rituais, mães etc., comecei a me perguntar quais eram os critérios específicos e restritivos de validade aplicados dentro e entre os círculos de especialistas.
e participantes que usavam e produziam os diferentes corpos de conhecimento. As descrições das desigualdades, convenções e procedimentos através dos quais era estabelecida a validade nos diferentes círculos de participantes, por sua vez, sugeriram modelos para compreender a reprodução, o fluxo e a amplitude de variação do conhecimento gerado por cada uma dessas tradições. O passo seguinte foi examinar não apenas o pertencimento cruzado e a posição das pessoas em uma multiplicidade de círculos com diferentes graus de restrição à entrada, como também as relações e transações de especialistas autorizados com seus clientes e com o público mais amplo, pois esses aspectos pareciam oferecer uma chave para a sustentação desse complexo e imutável campo de diversidade cultural em termos da população como um todo, tomando a região em sua integralidade. Todavia, em certo sentido, esses vários passos sucessivos são parte de uma outra história, da qual o método comparativo faz parte sem sustentá-la de maneira independente. Outra vez, vê-se que as operações comparativas são mais generalizadas, e talvez também mais restritas, do que tendemos a imaginar. O lugar da comparação como método antropológico, argumento que o modelo usado pelos antropólogos sociais e culturais para conceptualizar o método comparativo baseia-se, com excessiva frequência, em um esquema inadequado, copiado de outras disciplinas, e que não dá conta das dificuldades mais fundamentais, e não alcança o verdadeiro potencial da comparação na antropologia. Essa crítica pode ser dirigida inclusive aos estudos mais explicitamente exemplarmente comparativos na literatura, tais como o Itzkra F.T. in for African Societies, de Nadel, 1952, ou Social Organization of the Western Pueblo de Egan, 195, ver também a discussão desse autor sobre a comparação controlada. Egan 1954. Na minha opinião, em vez de tentar comparar descrições de dois ou mais casos, realizadas independentemente, devemos usar o mais ativamente possível comparações na análise de cada caso específico. Com isso, conseguimos escapar dos problemas gêmeos de reificar nossas descrições das formas sociais e culturais e de comparar apenas descrições em vez de dados primários. Podemos assim alcançar um método comparativo mais versátil e penetrante ao dar grande atenção à diversidade e à variação ou, mais do que isso, ao buscá-las ativamente nos dados primários obtidos através de pesquisa de campo ou por outros meios. Essas comparações que cruzam um campo de diversidade ajudam-nos a estabelecer as dimensões de variação e, consequentemente, as dimensões da nossa própria descrição dos fenômenos que estudamos. As análises resultantes podem ser utilizadas em outros trabalhos comparativos a partir de uma ampla gama de perspectivas teóricas, e talvez sejam particularmente úteis para as análises processuais.